A tensão entre Estados Unidos e Venezuela tem aumentado. Os americanos mobilizaram o maior aparato militar deles no Caribe desde que eles invadiram o Panamá em 1989. A posição oficial de Washington é que essa é uma operação contra narcoterroristas e que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, chefia um grupo criminoso. Desde setembro, as operações contra traficantes no Caribe deixaram de ser, assim, abordagens de guarda costeira e se transformaram nisso aqui. Ataques militares em águas internacionais, o que é considerado ilegal e já foi até criticado pela ONU. Mas além dessa movimentação militar, a gente vê uma guerra de versões e informações que torna ainda mais difícil de entender as reais intenções americanas e os possíveis desdobramentos. Nesse vídeo a gente vai trazer o ponto de vista de alguns especialistas que acompanham de perto a região e analisam o que está por trás dessa movimentação americana. Existe um risco real de invasão na Venezuela? A base naval Roosevelt Roads, em Porto Rico, foi fechada em 2004. Durante as últimas décadas, a paisagem era essa, de abandono. Mas agora, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão de volta. Com caças superavançados, esses drones Reaper e aeronaves Osprey, tudo com tecnologia de ponta. Porto Rico é um território dos Estados Unidos com relativa autonomia administrativa, mas o reforço militar dos Estados Unidos está acontecendo não só por lá, mas em todo o Caribe, com aeronaves, um submarino nuclear e muitos navios de guerra. Até o porta-aviões USS Ford foi posicionado ali. Ela é a maior embarcação de guerra já construída, com mais de 4.000 marinheiros. E o foco de todo esse aparato é a Venezuela. É um deslocamento significativo, não vimos nada parecido em uma geração. O Christopher Hernandez Roy é especialista nas Américas e em geopolítica no Centro de Estudos Estratégicos Internacionais, um instituto de pesquisa dos Estados Unidos. Mas para uma operação antidrogas, isso é muito maior do que qualquer coisa já vista. O Trump transformou a guerra contra as drogas em uma guerra contra o terrorismo, ou melhor, contra o narcoterrorismo. Ele classificou vários cartéis e gangues criminosas como organizações terroristas, entre eles o Tren de Aragua. A tese do presidente é que a Venezuela é comandada por um cartel de drogas e que Maduro está no topo desse cartel. Na rede social dele, o Trump publicou: Tren de Aragua está operando sob o controle de Nicolás Maduro, mas a própria inteligência americana, de acordo com esse memorando, não acredita nisso. E recentemente o governo Trump classificou o Cartel de los Soles como uma organização terrorista e disse que Maduro seria o chefe deles. Os militares venezuelanos vestem sóis no uniforme para demonstrar a patente, assim como os americanos trajam estrelas. Ao que tudo indica, o termo Cartel de los Soles foi criado por jornalistas na década de 90 para se referir a militares de alta patente envolvidos no tráfico de entorpecentes. É uma expressão geral para militares corruptos, ou seja, não se trata de um grupo criminoso organizado e estruturado. Tanto que o Cartel de los Soles nunca apareceu nos relatórios anuais da Agência de Combate às Drogas americana, a DEA, ou do Escritório de Combate às Drogas da ONU. Mesmo assim, a classificação desse cartel terrorista foi seguida por diversos países latino-americanos, como a Argentina, o Peru, o Equador e o Paraguai. É importante lembrar que a classificação como organização terrorista torna a coisa um assunto de segurança nacional e dá uma sustentação maior para ataques militares. E a série de ataques dos Estados Unidos contra barcos de drogas, supostamente operados por traficantes da Venezuela, já matou dezenas de pessoas. Especialistas em direitos humanos da ONU condenaram os ataques militares como ilegais e como execuções extrajudiciais. Dito isso, é preciso lembrar: A Venezuela está, sim, profundamente envolvida no tráfico de drogas. É um país de trânsito muito importante. O Jeremy McDermott é co-diretor da Insight Crime, uma organização dedicada ao estudo do crime organizado. A Venezuela, obviamente, tem uma costa enorme no Caribe e no Atlântico. Parte do que passa pelo Caribe vai para os Estados Unidos, mas uma parte significativa vai para a Europa. O Pacífico é mais importante do que o Caribe e a costa atlântica para o contrabando de drogas para os Estados Unidos. Então, sob a perspectiva do tráfico de drogas, faria muito mais sentido posicionar a frota americana no Pacífico. Mas em vez disso, Trump mirou na Venezuela de Maduro, e não foi a primeira vez. No primeiro mandato de Trump, Maduro tinha sido acusado de narcoterrorismo nos Estados Unidos e foi colocada uma recompensa pela captura dele. Agora, essa recompensa aumentou para $50 milhões. Isso é o dobro do valor oferecido por Osama Bin Laden. What Nicolás Maduro has done
O que Maduro fez foi criar uma forma de governança criminosa híbrida. Ele não comanda diretamente uma organização de tráfico de drogas. Seu regime fez alianças com criminosos, incluindo o traficante de drogas. E ele está facilitando e protegendo esses negócios em troca das rendas criminosas de que precisa para manter a lealdade ao seu regime. É verdade que o exato grau de envolvimento do Maduro não está claro, mas essa é a justificativa usada pelo Trump. E os Estados Unidos têm um grande problema com drogas. Centenas de milhares morreram nos últimos anos por conta de opioides, heroína e fentanil. E o Trump chegou a dizer que tinha fentanil nos barcos bombardeados no Caribe, o que não era verdade. O narcótico-alvo dos ataques era cocaína. De qualquer maneira, o presidente americano prometeu parar o fluxo de drogas, mas o tamanho da operação no Caribe parece indicar outra coisa. Alguns acham que parte da pressão é no mínimo para fazer o regime mudar certos comportamentos e oferecer concessões. E outros acham que pode ser um esforço para tirar Maduro do poder. E o Maduro também tem dito isso. O objetivo é entrar e tomar o controle da Venezuela e realizar uma mudança de regime na Venezuela. Maduro mobilizou a população alertando que está pronto para declarar estado de emergência se os Estados Unidos atacarem. Trump já autorizou inclusive uma operação secreta da CIA. Mas isso quer dizer então que o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos é derrubar Maduro? Para entender isso melhor, a gente precisa olhar a Venezuela mais de perto, que, aliás, tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Ela faz fronteira terrestre com 3 países, entre eles o Brasil, e tem ainda várias ilhas próximas. Ainda acho que a Venezuela é muito importante geopoliticamente para a região, não apenas para o Caribe, mas para toda a América Latina e a geografia sul-americana. Oscar Schlenker é correspondente da DW. Nascido e criado na Venezuela, ele está atualmente na Alemanha. Quando o nosso país estava em melhor situação, éramos a porta de entrada para a América do Sul. Na década de 1970, a Venezuela era um dos países mais ricos da região. Principal motivo? Essas grandes reservas de petróleo. Um grande exemplo fica aqui. A faixa petrolífera do Orinoco tem um enorme potencial, mas está longe de ser totalmente aproveitada. E hoje, após anos de má gestão, a indústria petrolífera venezuelana está em ruínas. Em todo o país, a corrupção e o crime organizado têm crescido e a população sofre com a pobreza. Por isso, quase 8 milhões de venezuelanos já deixaram o país. E as crescentes tensões com os Estados Unidos levaram a várias sanções a partir de 2005, ainda nos tempos do antecessor do Maduro, Hugo Chávez. Ele tinha uma retórica realmente anti-americana. As relações entre os Estados Unidos e a Venezuela têm sido muito ruins há vários anos. O Chávez morreu no cargo em 2013 e o Maduro instalou um regime autoritário e implacável. Quando Trump foi questionado se queria uma mudança de regime, olha o que ele disse. Bem, não estamos falando disso, mas estamos falando do fato de que houve uma eleição que foi uma eleição muito estranha. Os Estados Unidos consideram as recentes eleições presidenciais na Venezuela ilegítimas e não reconhecem Maduro como presidente. Os candidatos da oposição foram perseguidos e tiveram que fugir do país ou foram forçados a se esconder. Isso inclui a líder da oposição, Maria Corina Machado, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz pelos esforços dela para restaurar a democracia e defender os direitos humanos no país. E os Estados Unidos têm considerado a possibilidade de fazer ataques militares dentro da Venezuela. Acho que o que os Estados Unidos buscam fazer aqui é criar fraturas ou rupturas dentro do regime de Maduro. E tudo depende das Forças Armadas na Venezuela. O exército essencialmente apoia o regime de Maduro e, claro, é o principal instrumento de repressão. E diversas evidências mostram que o exército lucrou com o crime organizado. Então a ideia parece ser enfraquecer o sistema que mantém Maduro no poder, para eventualmente derrubá-lo no processo. Acho que eles estão tentando fazer todo o possível ou tudo ao seu alcance para tentar prejudicar o governo Maduro. É importante lembrar,
Não seria a primeira vez que os Estados Unidos derrubaram um governo por acusações de narcotráfico. Foi o que aconteceu no Panamá em 1989, quando os Estados Unidos invadiram o país, que resultou na morte de centenas de civis. Então, existe um medo histórico de que os Estados Unidos interfiram nos assuntos da América do Sul de uma forma que não seja justa para a região. Para ser sincero, há muitos cidadãos que estão simplesmente cansados do regime atual que governa a Venezuela e não se importariam em ter uma mudança de regime a qualquer custo. Agora vamos olhar para o Caribe como um todo. Lembra daquela base naval dos Estados Unidos em Porto Rico? Esse é o Pete Hegseth, secretário de Defesa dos Estados Unidos, lá em um navio da Marinha Americana. Esta pode ser a imagem mais bonita que já vi em toda a minha vida. Olhando para esses rostos, olhando para este Caribe, em uma ilha flutuante de poder americano. A recente mobilização no Caribe mostra que o governo Trump parece não ter medo de realmente usar o poder militar americano. A percepção é que os Estados Unidos se tornaram um valentão intimidador. Ou você faz o que eles mandam, ou enfrenta sanções de um tipo ou de outro. Recentemente, chamávamos isso de uma vizinhança compartilhada, mas podemos estar voltando à nomenclatura antiga, o quintal dos Estados Unidos. A mobilização no Caribe vem após alguns outros movimentos do Trump no hemisfério ocidental. Ele ameaçou retomar o Canal do Panamá e mandou tropas para lá. Recentemente a gente fez um vídeo sobre isso. Ele falou várias vezes que o Canadá se tornaria o 51º estado dos Estados Unidos. E também sugeriu usar a força para tomar a Groenlândia de um aliado da OTAN, a Dinamarca. Tudo isso tem lembrado uma política americana de 200 anos atrás, a doutrina Monroe, que leva o nome do 5º presidente dos Estados Unidos. Na época, James Monroe basicamente advertiu as potências europeias para que não interferissem ou recolonizassem as Américas. Para muitos era um tipo de proclamação de que essa parte do mundo era claramente uma esfera de influência dos Estados Unidos. Agora, Trump parece estar perseguindo uma doutrina Monroe 2.0, o que muitos chegaram a chamar de doutrina Donroe. O que isso essencialmente significa é que os Estados Unidos querem ser a potência hegemônica na sua região. E certamente são a potência hegemônica na esfera militar, mas na esfera econômica perderam muito terreno para a China. E, portanto, estão perseguindo políticas que acreditam garantir que a região siga a liderança dos Estados Unidos. A gente pode ver essa esfera econômica aqui, na Guiana, um dos vizinhos da Venezuela. Há décadas que os dois países disputam essa região na fronteira, que envolve territórios ricos em petróleo e uma grande bacia de petróleo offshore, no mar. Uma reserva na qual empresas americanas têm grandes interesses. Para mostrar apoio à Guiana, caças americanos chegaram a fazer uma aparição. Ladies and gentlemen, the U.S. military flyover. Put your hands together. Então, também há um efeito de manter a presença militar na região como um fator de dissuasão contra qualquer ação da Venezuela contra a Guiana ou contra as plataformas de petróleo na região. Mas como que isso tudo tem repercutido na própria região? De formas diferentes. Vários países temem essa intimidação vinda dos Estados Unidos, que tem um histórico de interferência na política latino-americana, inclusive com apoio aberto a ditaduras. Mas tem também quem aprove a guerra contra as drogas de Trump. Essa retórica realmente ressoa em muitas pessoas mais pobres no hemisfério que estão sofrendo com o crime e com como o crime se desenvolveu na região, trazendo muita violência, muitas mortes e muita insegurança. The Caribbean is one of the most violent O Caribe é uma das regiões mais violentas do mundo, então isso não é uma noção abstrata. É algo que está no topo da agenda política e das preocupações dos cidadãos. Um país que até sinalizou apoio à presença naval foi Trinidad e Tobago, bem ao lado da Venezuela. Do outro lado, apoiando a Venezuela, estão ainda alguns aliados regionais. Para se proteger ou dissuadir possíveis ataques, a Venezuela conta com agentes de contra-inteligência cubanos, radares chineses, barcos de guerra iranianos e mísseis e caças russos.
O governo Maduro gastou bilhões de dólares durante anos equipando o exército deles. Mas o apoio internacional até agora tem sido relativamente limitado. A única que se disse pronta para ajudar a defender a soberania da Venezuela foi a Rússia. No início de novembro, um porta-voz do Kremlin disse que vai atender aos pedidos de ajuda militar feitos por Maduro. Isso complica e tensiona ainda mais a situação. Como a gente viu, os Estados Unidos querem mudanças na Venezuela. No momento em que a gente grava essa reportagem, estima-se que 15 mil soldados americanos estejam posicionados no Caribe. E o envio da maior arma de guerra de todo o arsenal deles, o porta-aviões USS Ford, fala mais do que qualquer outra coisa. É grande demais para ser uma operação antidrogas. Pode ser pequeno demais para algo que possa ser usado para uma mudança de regime. Especialistas dizem que para uma invasão à Venezuela seriam necessários de 50 a 150 mil soldados na região. Ou seja, no curto prazo, uma invasão americana parece não ser o caso. Nesse momento, o jogo dos Estados Unidos tem sido de pressionar e desestabilizar o regime de Maduro. Mas é importante lembrar que o líder venezuelano se especializou em sobreviver a crises políticas e econômicas. E isso tudo também aparenta ser uma demonstração de força americana e uma mensagem para a região de que os Estados Unidos veem a América Latina como seu território de influência. A gente vai continuar acompanhando esse assunto. A Deutsche Welle é a rede internacional de notícias da Alemanha. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal no YouTube.